Meu primeiro campeonato foi na Men's Physique. Eu vou Show. contar para vocês como eu encontrei o pônei. O pônei se inscreveu na Casa dos Campeões, mas eu já conheci o pônei. Sim. Eu acompanho o pônei há muitos anos. E sempre me surpreendeu, não só pela questão da estatura dele, que ele tem uma estatura de anão. Abaixo, se eu não me engano, abaixo de 1,45 m já é considerado anão. Eu não sei, não vou aqui chutar, mas ele tem estatura de anão. Mas o que me chamava a atenção no pônei não era esse problema que ele tinha, mas sim o conjunto do físico dele. Eu ficava impressionado como um rapaz tão pequeno conseguia ter um físico tão harmonioso no conjunto, braços, ombros, pernas, músculos arredondados, que o fisiculturismo tanto pede. E quando eu chamei ele para casa, selecionei ele, eu disse para ele, falei assim, olha, você tem uma missão difícil, porque eu não quero que você venha como um artista de circo. Você não está vindo aqui como um anão. Você está vindo aqui como um atleta de fisiculturismo que realmente tem, e muito, um ponto de desvantagem. É inquestionável uma pessoa ter 1,37 m e falar que isso é vantajoso. É muito Tem nem longe. como, né? Tem nem como. Pra nada. Pra nada. Então ele tinha uma grande desvantagem. Eu falei assim, você está vindo para mostrar a superação do esporte. Mostrar que o nosso esporte vai muito além da genética, mas sim da mentalidade e da capacidade de colocar o melhor físico da sua vida através disso aqui, não através dos atributos genéticos. Sim. E ele topou e ele foi campeão do Muscle Contest Brasil na categoria sênior, até 65 quilos. Até Você- 70. Até 70 Foi quilos, unificado. perdão. Você não esperava. Não, não esperava. O que você achava? Não achava que eu estava no nível de ser campeão. A nível de ser o campeão da noite. Então, assim, estava meio receoso. Pensei não, a gente podia ter chegado um pouco melhor. E é o que a gente está buscando agora por um Mr. Santos. Então, subi, porém com um pé meio atrás de que não estaria no topo. Mas foi o contrário. O pônei tem um nome realmente é um apelido pônei, óbvio, mas o nome do pônei seria qual? Qual é o nome do pônei? Lucas Lucas o quê? Dalecrode Luiz. Exato. Quantos anos você tem, Lucas? Tenho 21 anos. É um menino, cara. É um bebê, literalmente. Little boy. Little boy. É um bebê. É um bebê. E nesses 21 anos, as pessoas que não conhecem o pônei, ele é um rapaz muito focado nos estudos também, né, pônei? Sim. Fala aí um pouco aí do que você está batalhando para os seus estudos. Sim, então, eu sou estudante de nutrição, sou graduando em nutrição. Meio nutri, né, na verdade, já. E eu pretendo me formar, ser um profissional referência no meio. E minha maior vontade mesmo é de poder estar mudando vidas através desse nosso estilo de vida, que é o meio do bodybuilding. Mostrar que é possível, sim, você ter superação, você ter uma mudança de vida, você poder mudar seus hábitos e se realizar dentro do nosso meio. Que não é só o palco, só competição, só nego carrasco, de cara fechada o tempo todo. Que não, apesar do palco em si, da competição em si não ser tão saudável, a gente sabe disso, que o nível que a gente chega é um nível bem extremo, mas o estilo de vida em si é incrível. Eu admiro demais isso. Pônei mora na onde? Eu sou do Espírito Santo, mais precisamente em uma cidade do interior chamada Vargem Alta. Vargem Alta, Isso. no Espírito Santo. Isso. Da onde veio esse apelido pônei? A gente sabe o motivo, Aham. mas quem criou esse apelido e qual foi a ideia da pessoa? Então, ao certo eu não me lembro quem foi, mas foram uns atletas de um time de atleta que eu fazia parte, que é até do meu amigo David F, que ele foi meu nutricionista durante o início, né, da minha carreira no esporte. E se eu não
me engano, quem botou o apelido de pônei foi o David ou o Marco Antônio, que é também um atleta da bodybuilding lá do meu estado. E foi justamente por causa da força, né? Que apesar de ter um bocado de força, não tem tamanho. Então, já que não pode ser cavalo, é o pônei. E o apelido faz jus, não faz, Júlio? Olha, relacionado à força do rapaz, eu vou te falar que eu nunca vi um cara com as proporções corporais do pônei, né? Ele é muito baixo, tem 62 quilos hoje. Fazer remadas com halteres de 60 quilos, fazer supino com 40 quilos de cada lado. Então, assim, são feitos de levantadores, powerlifters, campeões mundiais. O pônei já tem essas marcas. Tá certo que a lei da física funciona a favor dele. Uma alavanca menor realmente proporciona mais peso. Mas ele não deixa de ser um fenômeno por questões de força, não. Concordo. Pônei, na sua infância, você foi desenvolvendo a sua altura até quantos anos de idade? Quando você começou a perceber que você seria um pequeno homem? Olha, eu sempre tive baixa estatura, tanto que eu e meus pais meus pais no caso, né, sempre buscaram auxílio médico, me levaram em médicos, diversos tipos de médicos, para tentar descobrir o que eu tinha, porque assim, foi até bem difícil diagnosticar, porque na minha família ninguém tem nanismo. Tem pessoas de baixa estatura, porém com estatura normal de 1,60 m. Então a gente não sabia, assim, nenhum médico conseguia chegar a uma conclusão do que eu tinha. E uma doutora, ela chegou à conclusão final que seria displasia óssea, que seria um desenvolvimento um pouco retardado dos membros do braço e da perna. Então, por isso, eu não me desenvolveria como os outros adolescentes. Você chegou a fazer algum tratamento para nanismo? Sim, eu fiz o tratamento de crescimento, devia ter em torno ali dos 9 e 11 anos de idade. Eu fiz o tratamento com GH, de 1 ano e meio mais ou menos, porém, a gente suspendeu o tratamento porque a doutora disse que o desenvolvimento sem os hormônios estava sendo melhor do que com os hormônios. Então a gente suspendeu o tratamento e dali em diante foi aceitar. Durante a tua infância e adolescência, você sofreu muito com a questão da estatura? As pessoas fizeram muitos julgamentos e bullying contigo? Com certeza, ainda fazem. Sim, para mim, na minha vida toda, acho que esse é o ponto mais difícil. Sempre foi, às vezes continua sendo, hoje não tanto, porque eu aprendi a lidar com esse tipo de coisa. Mas desde sempre, desde que eu me entendo por gente, sempre teve aquela zoeira, aquelas brincadeirinhas bobas, que 90% das vezes sempre causam um sentimento ruim na gente. Às vezes a pessoa não faz por maldade, mas pra gente que tá recebendo a crítica, a brincadeira, acaba que machuca. Então, assim, uma das coisas mais difíceis na minha vida não foi nem questão de me adaptar a certas coisas e tudo mais. Isso eu sempre tirei de letra. Mas foi mais essa questão de saber lidar com o julgamento das pessoas. Porque as pessoas, muitas das vezes, não pensam no que elas podem estar causando com uma simples palavra, uma simples brincadeira. Então, acho que isso sempre foi a parte mais difícil da minha vida. Meus pais sempre estiveram muito presentes para que isso não me afetasse de uma maneira tão negativa, mas independente de todo o esforço deles, de tudo que eles faziam por mim, sempre acabava interferindo de certa forma. Porém, eu sempre fui uma pessoa bem forte, sempre tentava não levar para esse lado do emocional, buscava interagir também, às vezes até brincar junto. Então eu sempre fui uma pessoa muito brincalhão, uma criança muito brincalhão, para tentar contornar essa situação e me sentir um pouco melhor. Então foi a forma que eu achei de estar lidando com esse tipo de coisa. A musculação, você acha que te ajudou a superar esses traumas? Não digo só a musculação em si, mas todos os esportes que eu já pratiquei desde muito novo. Meu pai é um
um desportista, sempre mexeu com futebol, então desde que eu me entendo por gente, o sonho era ser jogador de futebol. Joguei futebol até os meus 15 anos de idade, já pratiquei artes marciais, natação, enfim, então eu sempre estive inserido no meio do esporte e, por incrível que pareça, sempre me dei super bem em todos os esportes que eu pratiquei. Que legal, muito bom mesmo, muito bom. Dentro da sua trajetória no esporte, você já competiu outras vezes, não competiu? Sim. Já competi campeonatos regionais no Espírito Santo. Meu primeiro campeonato foi na Men's Physique. Men's Physique? Men's Physique você Olha lá, foi? com essas coxas era na Men's Physique. Imagina ele com a panturrilha de fora. E a bermuda, o tamanho? Eu Imagina tenho a bermuda dele. Você E tem a bermuda tá aí. Depois A bermuda tá aí? A bermuda Eu quero tá ver aí. o confronto dele. Por quê? Você vai A mandar um bermuda- vídeo, a gente manda o Kaique, A velho. bermuda tá aí porque quando eu usei ela na competição, se eu subir com 40 quilos naquela competição foi muito. Então vocês imaginam eu no palco igual um rato. 40 quilos. Pra menos. Antes de você treinar, você tinha quantos quilos, Pony? Sempre foi em torno de 32, 30 quilos. Sempre foi minha margem de peso. Você dobrou o seu peso com a musculação. Com a Então. musculação, sim. Dentro do seu problema de estatura, isso trouxe algum tipo de outro problema de saúde com você? Não, graças a Deus eu não tenho nenhum outro tipo de problema de saúde. Assim, o que eu acho que pega mais é pela questão do peso, o corpo ter que suportar. Então, dores na canela, na lombar é bem comum. Mas isso eu acredito mais que seja pela questão do peso mesmo ser muito elevado para a minha estatura. Entendi. Então, Com qual idade você começou a treinar? comecei com 14 para 15 anos. Só que eu treino de forma correta, com dieta, tudo mais, acompanhamento, uns 3 anos e meio. E do início da musculação pra cá, você desenvolveu mais alguma coisa em estatura? Não. Ou ficou? Assim, tive um pequeno desenvolvimento, porque logo que eu comecei eu era ainda um pouco mais baixo, mas nada assim tão significante. Entendi. Bem pouco mesmo.